quero levar para você agora uma informação muito importante para a sua edificação da fé, não é? Nós precisamos estar ouvindo e aprendendo aquilo que vem para edificar a nossa fé, dentro do conhecimento da verdade, para a gente poder identificar a mentira, para se desviar dela. Nós só podemos identificar a mentira em relação a Deus e só podemos se desviar dessa mentira se nós tivermos o conhecimento da verdade de Deus, para que a gente não venha a ser levado, conduzido pela mentira, privado e tirado, desviado da verdade de Deus. Então, nesse momento, eu quero levar para vocês uma informação que é muito importante nas congregações dos santos, seja no ambiente institucional igreja, ou seja em qualquer outro lugar que os santos congreguem, porque o lugar para os santos congregar não é dentro de uma instituição religiosa, subjugado àquela regra e norma das instituições no governo e na autoridade dos homens. Os santos congregam em qualquer lugar. O que leva os santos a ser prudente para congregar é a palavra. A motivação da congregação dos santos é para receber o ensino, a instrução da palavra, para a edificação da sua fé, do conhecimento e da formação para discípulo de Cristo. Então, isso é importante também pontuar e levar para as pessoas entenderem. O importante não é o lugar que se congrega. O importante é a motivação. É no que e por que, para que está congregando. Não é o lugar. Você, como cristão, discípulo de Cristo, membros da Igreja de Cristo, você pode congregar aonde tiver a palavra como autoridade para aquela congregação. Aonde tiver a palavra sendo instruída para a congregação. Mas só que hoje mudaram os valores, os princípios. Hoje, o que colocam como principal para você congregar é o lugar. Não importa nem o que você está recebendo nesse lugar. Não importa o conteúdo do ensino e da informação que você está recebendo nesse lugar. O povo hoje é levado a priorizar o ambiente para congregar. Não, tem que congregar, tem que estar numa igreja, tem que estar num lugar, tem que estar numa religião, tem que estar congregando num lugar oficial sobre uma regra, uma norma, o domínio do homem. Não, Jesus não deixou isso para a igreja. Nós temos que congregar, a congregação não fala do lugar. A congregação que nós não devemos deixar é se reunir. Os membros do corpo de Cristo se reunir. Não estabelece o lugar. O que a Bíblia adverte é que nós não devemos deixar de congregar, de se reunir. A Bíblia não aponta o lugar. A Bíblia não enfatiza o lugar. A Bíblia não centraliza ninguém a congregar em um ambiente. Quem coloca isso é o diabo, por meio dos homens que ensinam essas doutrinas de demônios, tirando as pessoas do princípio do Evangelho. Então hoje as pessoas são escravizadas, orientadas, instruídas, alienadas, ensinadas de que tem que congregar numa igreja. Se tiver alguém pregando a palavra ali na pracinha ou em qualquer outro ambiente, não pode ir não, porque você tem que ir para a igreja. O povo é ensinado nas religiões que o ponto deles com Deus, o lugar central para eles estarem priorizando para encontrar Deus é nas igrejas. Olha que isso muda os valores. Eles fazem da igreja o local, o ambiente institucional, como lugar central do encontro com Deus, da vida com Deus, do servir a Deus, do adorar a Deus, do ser de Deus e estar em Deus. Aí com isso eles perdem o entendimento da palavra. Que tudo isso tem que ser na palavra, não nas igrejas. O lugar de encontrar Deus, de viver com Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus, de encontrar a Deus, de ser cheio de Deus,
não é dentro da igreja, é na palavra. E a palavra de Cristo. Só que os valores são trocados dentro dos conceitos religiosos. As pessoas são ensinadas a consagrar e devotar sua vida, centralizar o seu viver como se fosse para Deus, não é em Cristo, na palavra. Dentro das religiões, as pessoas são ensinadas e orientadas a consagrar, ser devoto, praticante e viver com a sua vida centralizada para Deus dentro das instituições igrejas. Os ambientes sob as regras, as normas que é estabelecida pelos homens, a quem o povo tem que submeter como se fosse para Deus. Está errado isso, irmão. É aí onde o diabo prende as pessoas. É aí onde as pessoas desviam de Deus pensando que estão servindo a Deus. É dentro desse entendimento que as pessoas se perdem de Cristo. Porque não estão andando dentro dos princípios do Evangelho de Cristo. As pessoas estão estabelecendo sua vida não é em Cristo, na palavra, é nas igrejas. As pessoas devotam e consagram suas vidas para viver o seu viver de fé em Deus, não é pela palavra no entendimento de Cristo. É pela ordem e trabalho e atividade de sacrifício religioso de igrejas. As pessoas estão perdidas do princípio de Deus. As pessoas estão sendo conduzidas dentro de uma direção contrária. As pessoas estão sendo formadas em valores que não é o do Evangelho. As pessoas estão sendo ensinadas em doutrinas de demônios, pois não é a doutrina de Cristo. Então vamos lá. Eu quero que você entenda isso. Você precisa congregar. Mas o lugar de você congregar, a importância não é o lugar para você congregar. É congregar, se reunir com irmãos que estejam em Cristo, para você edificar-se com o encontro onde vai ter a palavra, comungar a fé, participar do momento de ensino, de instrução da palavra, com a palavra lhe instruindo, lhe conduzindo. Não é congregar num ambiente submisso a um homem, a quem vocês dependem da vida com Deus, de um lugar, de um homem, como mediador de vocês, dentro do ambiente religioso, onde vocês prestam o culto, prestam a devoção de vocês, são consagrados para viver uma vida não para Deus, mas para os homens dentro das instituições de igreja. Cuidado com isso. O povo tem que ser advertido sobre esse entendimento maldito que o povo está vivendo. E o meu trabalho é levar à luz, é esclarecer. Vamos lá. Vamos falar sobre um assunto agora também que eu quero comunicar a vocês para poder esclarecer vocês, conceder a oportunidade de vocês ter o conhecimento para que sejam libertos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sempre andaram junto a política e a religião. Vou explicar isso a você. Sempre andaram junto a política e a religião. Dois instrumentos que Satanás perverteu, que está no domínio das trevas. A política e a religião. A política trabalha o bem-estar social das pessoas. A religião trabalha o bem-estar espiritual das pessoas. Todos esses dois mecanismos institucional está governado por Satanás. E eu vou mostrar a vocês, agora dentro desse breve e pequeno momento de esclarecimento. Quando o anticristo se revelar, a Bíblia fala desse homem que vai governar o mundo, que chama ele de anticristo. Você tem que entender que anticristo quer dizer aquele que é contrário a Cristo. Aquele que vai contrariando os preceitos de Deus. Anticristo é um governante que vai ser contrário a Cristo. Eu pergunto a vocês. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que ele não se manifestou ainda, mas o Espírito dele já opera. O Espírito que é contra Cristo já opera no mundo. Você pode observar que todo o sistema religioso é contrário a Cristo. Não se submete ao Evangelho de Cristo. Eles pregam algumas partes verdadeiras do Evangelho, mas eles mesclam e misturam, manipulam com a maior parte de mentira, que faz o povo
se perder do que o Evangelho ensina e leva o povo a buscar para ser salvo. O anticristo vai ser um governante que vai trabalhar todo o sistema da iniquidade que vai ser contrário a Deus. Hoje a gente vê, o sistema religioso é contrário a Deus. Mas olha a sutileza do diabo. Faz as pessoas pensar que é por ali que servem a Deus. Porque o sistema religioso, ele usa o argumento de que é para Deus. Tudo ali é feito para Deus. O povo tem que estar ali para adorar a Deus e servir a Deus. Olha a estratégia do diabo. Vamos lá. Se você analisar todo o conceito doutrinário de qualquer religião, eu generalizo sim, todo o conceito doutrinário de qualquer religião, católica, evangélica, espírita, mórmon, testemunho de Jeová, budista, todo o conceito doutrinário. Faça um exame, uma análise do que as religiões instruem ao povo, formam no povo em relação ao conhecimento de Deus. E pegue o evangelho para ver se confere. Não confere. As instruções, a doutrina, o ensinamento que o povo é formado dentro das igrejas católicas não confere com o evangelho. Dentro das igrejas evangélicas não confere com o evangelho. E por aí vai. Então, a política e a religião estão juntas. Tanto é que a Bíblia fala do anticristo e o falso profeta. São dois homens, um na política e um na religião. O falso profeta que vai auxiliar o anticristo, que é o líder religioso, que vai auxiliar o líder político. E isso a gente vê na história. Você vê que no século 3 em diante, a partir ali de Cristo, século 1, 2, 3, quem governava naquele tempo? Qual era o império predominante? Era o Império Romano. E o Império Romano, ele tinha o seu Papa, que era o imperador, o líder religioso. E os imperadores tinham que ser trabalhados pela direção do líder religioso. E a gente vai ver na história que os papas eram os imperadores. Se denominavam os homens que tinham autoridade de Deus para determinar para o povo o que era e o que não era. Então, a religião e a política, elas andam juntos. E são dois instrumentos que Satanás usa, que era para o benefício do povo. A política é um órgão que trabalha para o bem e a organização da sociedade, do povo. A religião é uma instituição, é um órgão que trabalha para o bem espiritual do povo. Só que tanto a política como a religião, elas contrariam, elas tiram do povo a verdade de Deus. Então a gente tem que buscar entender isso. Eu estou mostrando aqui dentro de um momento de esclarecimento para você entender uma coisa. Quando a Bíblia fala desse personagem chamado Anticristo, que muita gente faz um maior misticismo, né, sobre esse personagem que a Bíblia revela. O povo faz um maior misticismo aí. É o maior alvoroço, é o anticristo, é o anticristo, é o anticristo. Irmãos, se mantém na palavra de Cristo. Se mantém no conhecimento de Cristo, na vida com Cristo, andando com Cristo, esperando em Cristo, aguardando a promessa de Cristo, na esperança de Cristo. Não te deixa perturbar por anticristo, por guerra, por juízo, por isso não. Se mantém buscando estar firme, de pé. Porque essas coisas que a Bíblia fala que vai acontecer, nós, igreja, povo de Deus que estamos em Cristo, vamos ser livres disso. Então, esse personagem do anticristo, que a Bíblia fala, vai ser um governante mundial. Esse governante mundial, ele vai trabalhar a paz no mundo. E é aí que vão pensar que ele é o Messias. Os judeus vão se deixar enganar por ele. Porque ele vai conseguir trazer a paz no conflito lá no Oriente Médio. Ele vai conseguir trazer a paz entre as nações. Isso por um tempo. Porque você observe uma coisa. Quantos presidentes tentam intermediar a paz no Oriente Médio? Quantos conseguiram? Nenhum. O próprio Papa, que também é um líder político e é um líder religioso,
O Papa tenta mediar, já tentou mediar muito os conflitos no Oriente Médio. Conseguiu? Não. Só quem vai conseguir esse feito é o anticristo. Esse governante ele vai conseguir mediar e trazer a paz temporária para o Oriente Médio, para o mundo, que vai ser um governante mundial. O mundo nunca teve um governante mundial. Teve os impérios, cada império dominava a sua região, mas um governante mundial o mundo nunca teve. E todos querem ter o domínio mundial. Não consegue nem o presidente dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, a maior influência no mundo, não consegue assumir o governo mundial. Isso só pertence ao anticristo. Aí tem alguém que diz, né, que o anticristo já surgiu, que já surgiu esse governo mundial, que já aconteceu. Nunca na história da humanidade existiu um governo mundial. Nunca. Nunca existiu. Esse governo mundial só vai existir no tempo que está determinado para se cumprir aquilo que a Bíblia revela. O aparecimento do anticristo, que vai ser um governo mundial, vai ser auxiliado pelo falso profeta, que vai ser um líder religioso. Tanto é que a gente vê aí o trabalho da unificação das religiões, nesse movimento chamado ecumenismo. Você já viu falar sobre isso? Você já viu falar sobre o ecumenismo? É um movimento onde vai unificar todas as religiões, onde todas vão viver uma só fé, dentro de suas harmonias, dentro das suas crenças, tudo dentro da unificação, para estarem vivendo dentro dessa organização, desse governo mundial chamado anticristo. Então esse falso profeta, ele vai trabalhar auxiliando o anticristo. E vai acontecer nesse período muitas coisas que vai impressionar as pessoas, porque hoje as pessoas são impressionadas com milagre, né? Com prodígios, com maravilha, e a Bíblia diz que o diabo vai enganar muitos com prodígios de mentira. Que vai, hoje o povo já é enganado. Vai para essas igrejas aí, ó, liga a tua televisão, na programação da Igreja Universal, da Igreja Mundial de Valdomiro, da Igreja Internacional da Graça, de R.R. Soares. Olha o povo lá sendo enganado. Eu fui curado. Curado de quê, irmão? Eita, milagre aconteceu hoje na Igreja Universal do Reino de Deus. Aconteceu um milagre na Igreja Internacional da Graça. Eita, hoje foi a noite de poder e de milagre. Qual foi o milagre que tu viu, irmão? Qual é os milagres dessa igreja? Não, eu estava com uma dor de cabeça, passou. É só isso que R.R. Soares prega. Olha o povo lá induzido na mentira e sendo coagido a dizer no emocional, no psicológico, que foi curado. Aí R.R. Soares faz: Deus agora vai me mostrar que gente agora vai ser curada. De quê? Bico de papagaio, dor na coluna, quem estava com dor de cabeça, quem não podia fazer isso, quem não podia levantar o braço. Agora, mostre que foi curado, levanta o braço. Isso aí, irmãos, isso é mentira, irmãos. Os milagres de Jesus eram verdadeiros, que mostrava o indivíduo como estava, e vai mostrar ele como está. Procura ver dentro dessas igrejas quem foi curado que era paralítico, quem se levantou das cadeiras de roda andando. Procura ver dentro dessas igrejas qual foi o morto que morreu, que foi confirmado sua morte, depois de 4 dias ressuscitou. Tu que vive dentro dessa mentira dizendo que é milagre, é poder de Deus. Qual foi o poder de Deus que tu viu nessa igreja? Nem convenção tem a Jesus. O que tem é um bocado de gente aderindo às igrejas para buscar esses milagres. Nem convenção tem. Qual é o poder de Deus que foi nele? Não, hoje foi poder. Hoje Deus se fez presente. O que aconteceu aí? Nem ensino tu recebe. Tu estás mais vazio, sem entendimento de Deus. Qual é o poder nessa igreja, irmão? Não porque foi poder, hoje Deus operou. Aonde? Qual foi o cego de nascença que tu viu ser curado nessa igreja esse tempo que tu está? Qual foi o paralítico de nascença que tu viu se levantar da cadeira de roda e ser curado e começar a andar dentro dessa igreja que tu diz que está? É só mentira e o povo manipulado. O diabo, ele trabalha com o engano e com a mentira, irmão. E a Bíblia diz que no período do anticristo, o falso profeta vai trabalhar sinais e prodígios que vai enganar muitos.
Então vamos lá. Eu estou aqui mostrando um esclarecimento sobre essa questão do líder mundial político e o líder religioso político. Religioso. Porque o governo do anticristo vai ser um governo político, o líder mundial. E o falso profeta é um líder religioso, onde vai estar trabalhando a unificação que vai ser, porque quando o anticristo se manifestar, já vai estar tudo pronto para ele governar. Ele ainda não se manifestou, mas a plataforma para que ele venha governar já está trabalhada, já está tudo pronto, já está trabalhando a unificação das religiões. A igreja de Cristo não vai entrar nesse jogo. A igreja de Cristo não vai se unir com trevas. A igreja de Cristo ela tem que reprovar as obras infrutuosas das trevas. Não tem união de fé em nome de Deus. Se não tiver na palavra, se não tiver na luz, nós não temos comunhão com quem está dentro de uma religião que diz que é de Deus. Nós temos comunhão com quem está na luz. É o que a palavra diz. Se estivermos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Não é dentro de nenhuma religião ou igreja a nossa comunhão. A nossa comunhão é em Cristo, que é a luz de Deus, que veio ao mundo de treva para nos iluminar. Então nós, igreja, pessoas, não é as instituições. As instituições religiosas, evangélica, católica, espírita, qualquer uma, estão corrompidas. A igreja de Cristo é pessoas que estão em Cristo, que vão perseverar na fé, na fidelidade a Cristo, se mantendo fiel até a morte. São pessoas. Quando a Bíblia fala de igreja, não se refere à instituição religiosa, se refere a pessoas que estão em Cristo, dentro da individualidade e da coletividade. Igreja são pessoas. Então essas pessoas que estão em Cristo vão se manter fiel à fé, não vão aceitar, não vão se corromper, não vão ser levadas por esse engano melancólico de amor, de unidade, de fé, amor em nome de Deus, onde as religiões vão se unir. A igreja de Cristo não se une em nome de um amor falso, de uma fé falsa e de uma vida de Deus falsa. A igreja de Cristo que somos nós, temos que perseverar até o fim, ser fiel até a morte à doutrina de Cristo, a palavra de Cristo. Não dentro de igreja nenhuma para se comunicar numa vida de amor, de paz, de fé em Deus, fora de Cristo. Fora da verdade que liberta. A igreja que somos nós, temos que ser fiel até a morte, perseverar, irmão, firmes e constantes, sempre abundante, em caminhar com a nossa fé em Cristo, guardando e praticando a palavra dele. Foi isso que Jesus ensinou. Venha o que vier, perseguição, porque vai vir. Então, no período desse governante mundial, o anticristo, vai se lançar uma grande perseguição. Portaria? Não, tá aqui ainda. Vai se lançar uma grande perseguição. Por que essa perseguição? Porque o anticristo vai querer ser reverenciado como Deus. O trabalho do diabo é querer tomar o lugar de Deus. Por isso que o diabo criou tanta religião para ser adorado de uma forma mentirosa, onde o povo pensa que está adorando a Deus, está adorando o diabo. O diabo recebe essas adorações, esses louvores que não é para Deus. Porque para adorar a Deus tem que estar na verdade, tem que estar em Cristo. Fora de Cristo ninguém adora a Deus. Ninguém adora a Deus por meio de nenhuma vida religiosa, de sacrifício, de ritual, de cerimonial, dentro de nenhuma religião ou instituição, nenhuma igreja. Então o diabo quer ser adorado como Deus. Isso vem acontecendo lá de trás. E o anticristo ele vai querer ser adorado, venerado, porque isso é o desejo de todo homem que Satanás coloca no coração dele. Ele quer tomar posição, ele quer sentar num ponto de glória, ele quer ser venerado pelos outros, ele quer ser idolatrado. Todo ser humano gosta disso. Por isso que a gente vê o povo idolatrando artista, jogador, cantor, pastores, papa, padre. Todos os seres humanos têm essa semente de Satanás. Querem ser reverenciados e adorados. Querem posição de glória. Querem ser o maioral, porque isso é uma estratégia de Satanás. O povo aí no mundo venera jogador, venera religiosos, veneram artistas, veneram tudo. Satanás ele quer ser adorado, ele tem sido adorado por esse povo dentro dessa mentira das religiões. O anticristo ele vai querer ser venerado como Deus. E o pior de tudo é que nesse período
vão se dobrar a ele. Só quem não vai se dobrar à adoração ao anticristo e nem vai ser conivente com o governo dele, antes vai reprovar, sabe quem é? Os judeus e os desviados que não receberam Jesus, porque vai ter desviado nesse período e vai saber. E alguns vão se converter nesse período da grande tribulação com os judeus. Porque os judeus, é nesse momento que eles vão reconhecer Jesus. Aprenda uma coisa aqui. Deus estabeleceu esse momento do anticristo para quebrantar Israel. É a partir daí que Israel vai reconhecer o seu Messias, vai clamar o socorro dele e ele vem. É a partir daí que o povo judeu vai se converter a Deus. E isso Deus preparou, isso é a história, está revelada, irmão. Foi Deus que quis assim. Nesse momento que o anticristo, porque o templo dos judeus, lá em Jerusalém, vai ser construído, vai ser levantado de novo. Não é aquele templo que Edir Macedo levantou lá em São Paulo, parece que é São Paulo ou é Rio. Aquele grande templo que ele disse que é o templo de Salomão, onde ele gastou bilhões naquele templo ali, fazendo a réplica. Não é aquele templo ali, aquela abominação, aquela sinagoga de Satanás, que Macedo levantou como se fosse templo de Salomão. O templo de Salomão vai ser reerguido. Jesus vai voltar e entrar em Jerusalém pelas portas por onde ele saiu. A profecia vai se cumprir, está tudo aqui revelado, irmão, na palavra de Deus. Ele vai entrar pela mesma porta que um dia foi selada. Todo o templo está destruído, mas essa porta permanece lá em Jerusalém. Ainda existem algumas partes do templo que foi destruído até hoje. Por quê? Para se cumprir. E na porta que foi fechada por onde Jesus saiu, fizeram cemitérios palestinos, fizeram cemitério para impedir essa profecia de se cumprir. Mas nada vai impedir a profecia que está revelada para se cumprir, porque operando Deus, quem vai impedir? Vai passar o céu e a terra, irmão. Mas a palavra de Cristo não há de passar, vai se cumprir. E bem-aventurado é quem crê e se mantém nela, para receber a bem-aventurança. Então, o templo vai ser construído, o anticristo vai querer governar, vai sentar-se na cadeira ali, no templo onde era específico para Deus, e vai se fazer Deus e querer adoração. É aí que os judeus vai perceber, não, esse não. Porque os judeus, eles não aceitaram a Cristo, mas ele adora o único Deus. Ele não adora ninguém como Deus. O problema dos judeus é que eles não aceitaram o que Deus enviou, o mediador, para levar esse povo a ele. Eles rejeitaram. Mas a fé dos judeus é no Deus único de Abraão, Isaac e Jacó. Esse Deus que eles negaram, porque veio na forma humana para ensiná-los o caminho para que eles próprios chegassem a Deus. Os judeus rejeitaram. Mas os judeus é um povo que adora o Deus de Israel. O mal deles é que eles não reconheceram Cristo, mas vão reconhecer. E hoje, o povo de Israel está contaminado, irmãos. Dentro do povo de Israel tem espiritismo, tem catolicismo, tem evangélico, tem várias religiões. Essa nação vai ser purificada. Essa nação vai se render ao Messias dela. Esse povo que rejeitou o seu Messias vão reconhecê-lo nesse momento da grande tribulação, que é o anticristo governando, e vai lançar essa grande perseguição para aqueles que não se submeter ao governo dele e à adoração a ele. Isso já aconteceu na história. Semelhante. Vocês lembram? Você pode não lembrar, mas pesquise na internet o que é o absolutismo, o que foi o absolutismo romano. Pesquise na internet. Pega lá, irmão, pode pegar. Pesquise na internet o que foi o absolutismo romano. Empurra aí, irmão. Pode empurrar. Pode empurrar, irmão. Você pesquisa na internet o que era o absolutismo romano, que você vai ver o que rezava o absolutismo romano. Ele rezava o seguinte: era uma só fé, um só rei e uma só lei. O absolutismo romano rezava esses 3 pontos: uma só fé, um só rei e uma só lei. Agora, esse rei era romano, essa fé
era romana e a lei romana. Quem não se submetesse a esse conceito do absolutismo era perseguido. Então, nesse período, houve uma grande perseguição a todos que não se submetia à fé de Roma, à lei de Roma e ao rei de Roma. Isso chama-se o absolutismo. Que houve uma grande perseguição, inclusive os Estados Unidos foram fundados por ingleses que fugiram da Europa por causa da perseguição no absolutismo romano. Existiam as cruzadas. Você sabe o que é cruzada? As cruzadas eram as missões que levava para o povo para perseguir aqueles que não aceitavam a fé. Então, isso já aconteceu. Essa perseguição já houve. Quem não aderia à fé romana, nem se submetia ao rei e nem à lei de Roma, era perseguido. O sistema católico romano é um sistema do inferno, irmão. Quantas pessoas esse sistema matou em nome de Deus? Quantas vidas foram tiradas por esse sistema católico romano em nome de Deus? Todos aqueles que não aderiam à fé romana, uma fé corrupta, uma fé anátema, uma fé maldita, que tirou o povo da verdade do Evangelho, que contrariava a fé cristã, e quem não se submetesse à fé romana era perseguido. Se você procurar na história, muitas pessoas foram mortos de formas horríveis, com torturas. Pois não, senhor? Aí é 501 ou 502? 501. Pode ir lá. Por aqui, irmão. Seu nome é? O senhor Rosinaldo. Tá bem. Então, eu estou aqui no trabalho. Tem essas interrupções que às vezes eu estou naquele ponto ministrando aí, mas eu seguro aqui, Deus ele me dá graça para continuar. Então vamos lá, eu estava falando do absolutismo romano, da perseguição dos papas e os imperadores de Roma, que se diziam homem de Deus. Porque os papas naquele tempo, Constantino se declarou o primeiro papa, era imperador, substituindo outros que colocaram perseguições aos judeus. Diocleciano, Domiciano, Nero, Constantino, no seu governo, no seu ministério, quando ele se coloca, quando ele assume o poder de imperador, Constantino ele cessa a perseguição aos judeus. Foi aí que houve uma grande apostasia da fé. Os cristãos nesse período, que eram fiéis a Cristo, se corromperam da fé, largaram a fidelidade de Cristo e se colocaram como objeto do sistema católico romano. E aí que houve o cristianismo falsificado, aonde eles colocaram, veja a estratégia de Constantino. Ele pegou a fé cristã, o Cristo Salvador, e colocou na religião católica. Por exemplo, declarou a religião oficial de Roma cristã. A religião, o cristianismo sendo a religião oficial de Roma. Tem nada de cristianismo. A fé, a doutrina, os princípios do catolicismo não tem nada a ver com Cristo, com a doutrina de Cristo. Mas Constantino pegou e fez da fé cristã, o cristianismo, a religião principal de Roma. E com isso, tirou muitos do caminho da salvação. Inclusive, muitos cristãos se corromperam. É nesse período que há uma grande apostasia da fé. Porque muitos seguiram na influência de Constantino e foram viver não a vida de fé e fidelidade a Cristo. Foram viver dentro de uma igreja, dentro de uma religião cristã. Olha aí, cuidado, tá? Você que se denomina cristão por meio de uma religião. Você tem que estar em Cristo, guardando a palavra de Cristo, para ser cristão. Então, a partir daí, irmãos, o sistema católico romano, ele perseguia. Se você pesquisar na Bíblia,
o período da Inquisição. Foi um período que muitos dizem que foi pior do que o Holocausto. Foi um período muito tenebroso na terra. No período da Inquisição, os cristãos, aqueles que não professavam a fé de Roma, que se mantinham fiéis a Cristo, eram mortos cruelmente. Vários métodos de tortura para matar o cristão, para ele negar a fé, antes dele morrer. Teve um período aí na noite chamada de Noite de São Bartolomeu, que vários cristãos foram mortos, enfiados na estaca e tocado fogo para iluminar o pátio do imperador. Olha para aí. Irmãos, a história fala isso. Eu não estou aqui criando não, pesquisa aí na internet, no Google. Período da Inquisição, tortura, meio de tortura da Inquisição. Quem fez isso? O sistema religioso católico romano. Em nome de quem? Em nome de Deus. Mandava queimar a Bíblia, mandava matar quem não professasse a fé, era perseguido como herege. Você já ouviu falar as bruxas de Salem? Ali, irmãos, foi muitas mulheres mortas, queimadas. Era tido como bruxa. Outros eram tidos como herege. Eram mortos como herege. Por não professar, não declarar a fé romana, estabelecida pelo rei de Roma, dentro das leis de Roma. Vocês estão entendendo isso? Então o anticristo vai trabalhar isso quando ele vier. O anticristo vai trabalhar isso. Vai trabalhar essa regra. Porque o anticristo vai dominar a humanidade, irmão. E todo aquele que não se submeter ao seu governo vai ser perseguido e morto. É aí que entra a perseguição de Israel. Porque nesse período Israel não vai se submeter. E é aí que o anticristo, não é agora não, tá? Isso que está acontecendo não tem nada a ver ainda para o que vai acontecer. O anticristo vai lançar uma perseguição e vai querer destruir esse povo completamente, porque ele vai ter o poder das nações. Ele agora vai trabalhar com a sua autoridade sobre todas as nações para destruir Israel. Hoje muitas nações querem destruir Israel, mas não pode, porque tem governo que está aliado a Israel. Tem governo que não concorda, porque hoje não tem um governo único ainda. E esse governo único que é o anticristo, quando ele aparecer, ele vai dar essa ordem e todos vão ter que cumprir. Destruir Israel. É aí que entra a vinda de Jesus à terra. Porque a vinda de Jesus para o arrebatamento não é a vinda dele à terra. Pega, irmão. Jesus, no arrebatamento, ele não vem à terra. A vinda dele vai ser para tirar os que aqui estão crendo e fiel a ele, guardando a palavra dele, para levar para ele. Não é a terra. A vinda de Jesus à terra é quando ele vier para livrar Israel do cerco do anticristo, o qual, governando o mundo inteiro, vai se levantar contra Israel para destruir. É aí que entra a vinda de Jesus para destruir o anticristo, o seu reinado, livrar Israel, e agora ele estabelece o seu governo de paz e de justiça na terra, que a gente conhece, que a Bíblia está revelando, os 1000 anos, o milênio. Aí é outra história que a gente tem que entrar buscando de Deus entendimento para conhecer isso. Então o anticristo ele vai reinar, ele vai governar o mundo, é um governo político. O falso profeta é um governo, vai ser um líder religioso. E esses dois vão trabalhar junto a serviço de Satanás, que é o reino das trevas. É o período onde as trevas vai reinar neste mundo. Por que as trevas vai reinar? Porque a luz não está mais aqui. A igreja vai ser levada. Aí vai entrar o tempo negro de angústia, densas trevas, como está profetizado lá em Sofonias. Tempo de densas trevas. Beleza? Sobre a terra. Então, gente, são informações, esclarecimento que é bom a gente conhecer. Que a gente aprenda, a gente vai tendo uma noção, a gente vai se alegrando diante daquilo que Jesus promete para a sua igreja, para seu povo. Diante de tudo que vai acontecendo, a gente não vai deixando de se temorizar, ficar apavorado, com medo. A gente vai ficando mais, cada dia mais, prudente a estar firme no Senhor, para ser livre de tudo isso que vai acontecer ainda. Porque o mundo ainda vai sofrer uma grande aflição na terra que nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, e nunca vai haver, depois que acontecer esta grande situação terrível na humanidade. Irmãos,
O que está acontecendo hoje no mundo, toda a miséria, toda a destruição, toda a matança, toda a enfermidade, todo o caos desse mundo, não se compara ao que vai acontecer nesse período que está por vir. A Bíblia chega a dizer, ai dos que habitam na terra. A Bíblia chega a informar que muitos vão procurar morte e não vão encontrar. A Bíblia revela que Deus tem um tempo determinado em que vai permitir os demônios operar nesta terra sobre a humanidade de uma forma tão terrível que muitos vão procurar morte e não vão poder. Está lá revelado, só não conhece isso quem quer ficar nas trevas. Quem não abre o seu entendimento, não abre os seus olhos para ver o que Deus está revelando. Tudo isso Deus revela e nos adverte para ser livre disso. Como é que a gente pode ser livre disso? Com a nossa fé em Jesus. Hoje eu não preciso de uma perseguição para ser fiel a Cristo. Hoje eu preciso só entender e me converter a Cristo. Mas lá no período que vai ter, todos que quiserem se converter a Cristo vai ter que perder a sua vida, porque o anticristo vai matar todos aqueles que não aderirem à sua fé e que crê no verdadeiro Deus. O anticristo vai perseguir e matar todos aqueles que não aderirem à fé, o governo dele. É aí que entra aquilo que Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, ganhá-la-á. Esse texto aí está incluído nessa profecia. Porque muitos vão perder a vida para poder professar a fé em Jesus. Muitos vão ter que negar a sua vida, perder a sua vida, sabendo que eu não vou aderir, eu vou ser contrário ao sistema do anticristo, mas com isso eu não vou ter liberdade mais nesse mundo e vou ser perseguido, preso e morto. Mas eu me mantenho na fé. Hoje nós não precisamos disso. Hoje é só crer em Jesus, irmão, e se manter fiel, não tem perseguição. É só crer e se negar. Hoje a luta que nós temos que enfrentar é só negar a nossa própria vontade, renunciar. Não tem perseguição de governo como já teve. Não tem perseguição física, tortura, morte, como já teve. Tem alguns países aí que os irmãos estão sendo mortos, mas isso não é generalizado. Aqui no Brasil não tem isso. Mas vai ter no período do anticristo, irmãos. Reconheça hoje o meio da sua salvação, que é Jesus. Se converta a Ele com entendimento para a sua vida ser devota e consagrada a Ele. Para você estar guardado nessa salvação. Para não perecer e não sofrer o terrível juízo que está por vir. Entrega a tua vida a Jesus, irmãos. É Ele quem pode te livrar da ira que há de vir. É Ele quem te livra da condenação. É Ele quem te garante a proteção da tua alma, para quando deste mundo sair para a eternidade, encontrar o descanso, a vida eterna. Entrega a tua vida a Jesus, irmãos. Porque tudo isso que hoje nós estamos vivendo não se compara ao que vai acontecer ainda. Mas só vai acontecer quando a igreja deste mundo for tirada. A igreja não é Assembleia Batista, Católica, Evangélica, Testemunho de Jeová, Mórmon. A igreja são pessoas que estão em Cristo, as quais serão levadas ao encontro do Senhor nos ares, não na terra. Vamos encontrar o Senhor lá nos ares. Amém, meus irmãos? Que esse ensino, esse estudo, possa ter sido útil para você e possa esclarecer um pouco o seu entendimento, para que você conheça a verdade e seja liberto.